Olá pessoal, tudo bom? Bem, estamos aqui mais uma vez e hoje a gente vai estar discutindo um pouquinho aí, né, sobre as últimas semanas, né, de modelagem de banco de dados. Então ficou faltando aí, né, justamente alguns assuntos, né, alguns tópicos pontuais para a gente estar tratando, nada tão complexo, né, nada assim revolucionário, mas a gente já veio discutindo alguns pontos, né, relacionados a isso no decorrer, né, do que a gente veio estudando. Bom, e hoje, né, para a gente fechar essa parte, né, nessa encontro virtual que a gente está fazendo, nós vamos fazer o quê? Estudar mais alguns comandos, né? E alguns comandos que estão diretamente relacionados a quê? Né? Complementando a parte da criação, né, das tabelas, ou seja, a linguagem que a gente utiliza para fazer a criação das tabelas e, consequentemente, também a linguagem que a gente utiliza para estar o quê? Recuperando esses dados. E tem alguns pontos interessantes, né, que a gente tem que estar tratando, né, relembrando também, né, que muitos deles a gente já estudou, a gente já viu, mas é de suma importância ter o quê? Essa tratativa, esse entendimento, para que a gente possa estar tirando, né, o maior proveito de tudo isso que a gente está vendo. Bom, então, claro, a gente vai fazer isso de uma forma prática, né, mostrando como que a gente faz para estar utilizando a linguagem, como que a gente faz para estar utilizando, como que a gente faz para estar gerindo e gerenciando todas essas informações. Ok? Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos, né, o PHP-MyAdmin. Eu poderia utilizar o Workbench, claro, sem problemas. Né? Por que eu não vou utilizar? Porque ele não está instalado aqui ainda. Né? Então, peguei aqui o PHP-MyAdmin, que vem instalado, né, junto com o Champ. Então, fez a instalação do Champ, já vai aparecer ali o PHP-Admin. É só colocar localhost, né, barra PHP-MyAdmin, ele já vai ser iniciado e a partir daí vocês conseguem estar utilizando. Bom, eu vou fazer uso aqui e vou estar criando o quê? Duas tabelas, tá? E com essas duas tabelas a gente vai conseguir fazer o quê? Todo esse processo, né, de criar, de fazer o quê? Né, a vinculação, né, ou seja, a gente vai usar uma constraint para poder ligar uma tabela na outra. Por quê? Porque isso é uma forma da gente estar trabalhando e a gente também está utilizando o conceito, né, que é um dos conceitos mais relevantes do banco de dados, que é a gente evitar o quê? A redundância de dados. Né? Então, e consequentemente, a gente ter o quê? Uma organização muito melhor desses dados. Eu vou pegar duas tabelas bem simples, tá? Mesmo independente do grau, né, de complexidade das tabelas, o processo vai ser o mesmo que a gente vai estar utilizando, né, sempre aí entre elas. Eu vou criar uma tabela de estado e vou criar uma tabela de cidade. E a gente vai trabalhar com essas duas tabelas. E é claro, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai vincular na tabela cidade um estado. Então a gente vai ter o estado e assim que a gente cadastrar a cidade, nós vamos fazer o quê? Vincular um estado a essa cidade. E dessa forma a gente consegue fazer todas as consultas necessárias para estar buscando essas informações. E a gente vai ver alguns, né, tipos de consultas que a gente pode estar utilizando. A gente pode fazer uma consulta somente em uma tabela, ou a gente pode fazer uma consulta em N tabelas. Tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou, né, então, começar, né, fazer aqui ó, o Create, né, onde a gente vai criar uma tabela, então Create Table. Eu já tenho o banco de dados criado aqui, tá? Banco de dados que eu chamei de exemplo. Então eu vou começar aqui, ó, Create Table. Vou chamar estado. Um detalhe, né, pessoal, que eu comentei com vocês também. Eu estou usando aqui o MySQL, tá? E o MySQL no Windows, ele não é case sensitive. Mas se a gente partir para o Linux, né, para um ambiente Unix, ele já é case sensitive. Então, uma boa prática é utilizar todos os nomes que a gente está trabalhando em minúsculo. Por quê? Porque aí a gente já padroniza essas informações, tá? Então, isso tudo fica padronizado e, consequentemente, a gente vai gerenciando, né? E vai facilitando todo esse trabalho, tá? Então, eu vou criar aqui uma tabela estado, onde eu vou ter o que aqui? Né? Um estado ID,
tá? Esse estado ID vai estar representando o quê? Um ID desse nosso estado. Esse ID, ele vai ser do tipo int, tá? Ou seja, ele vai ser do tipo inteiro. Eu vou colocar aqui, ó, integer. Tá? Então a gente vai ter esse tipo, que vai ser do tipo int, e a gente vai definir esse estado ID como primary key, ou seja, ele vai ser uma chave primária. Pessoal, o conceito de chave primária é fundamental para a gente estar gerenciando isso. Por que que ele é fundamental? Toda vez que a gente atribui ou define um atributo como primary key, significa o quê? Que ele vai receber um valor único, tá? Então eu estou tratando aqui, ó, estado ID, isso significa que o estado ID, esse atributo, ele não vai ter, por exemplo, dois estados cadastrados com código 1, por exemplo. Tá? Ele não vai permitir isso. Então, cada estado que eu cadastrar vai ter um código. 1, 2, 3, 10, 20, 30, mas nunca vai se repetir. Por quê? O SGBD vai gerenciar isso. Então, ele vai ter esse processo de gerência e vai impedir que dois ou mais estados sejam cadastrados com o mesmo ID. Tá? Isso é fundamental também, né? E é claro, não usem isso, né, não definam um atributo texto como primary key. Por quê? Porque ele também é um índice. Então, ele também é usado para indexar a tabela. E nesse processo de indexação da tabela, quando a gente trabalha com atributos indexados do tipo texto, fica muito mais complexo para o banco de dados, para o SGBD resolver isso. E ele demanda mais tempo. Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né, de como a gente vai estar gerenciando, de como a gente vai estar tratando tudo isso. Então o ideal é somente dar números, e de preferência números inteiros, sejam definidos como primary key. Tá? Um outro processo aqui que a gente também já conversou um pouco, é o seguinte, se eu tenho um código e eu vou usar essa informação como referência para poder fazer o quê? Um relacionamento entre tabelas, eu defino esse código sempre do tipo inteiro, e de preferência eu defino ele como o quê? Auto-incremento, ou seja, automaticamente esse código vai ser, né, definido no momento que eu fizer a inserção de alguma informação. Então eu vou definir ele aqui, ó, como auto-incremente. Dessa forma, o que que vai acontecer? Cada estado que eu cadastrar, ele vai receber o quê? Um código automaticamente. Então eu não preciso me preocupar com esse código. O próprio SGBD vai estar gerenciando isso. Isso facilita muito o quê? O nosso trabalho, né? E ainda, né, faz com que a gente não tenha, né, a preocupação de estar informando um código, né, um ID para o estado, sendo que esse ID já esteja em uso, tá bom? Então assim fica fácil. A gente vai ter também o quê? Um estado nome, que vai ser aqui um varchar, né? Vou até colocar aqui em maiúsculo, ó. Esse varchar, eu vou definir ele com tamanho 60, 60 não, né? Eu vou colocar aqui, ó, 30, tá? E vou definir ele como o quê? Not null. Por que not null? Pessoal, quando eu defino isso como not null, significa que eu vou ter que informar um nome de estado. Eu vou ter que colocar lá São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. É obrigatório. Então, eu definindo isso como not null, isso se torna o quê? Obrigatório. Tá? E assim a gente não vai ter nenhum outro problema, né, de ter lá um registro em branco, ou seja, um registro vazio. Tá? Porque isso também não é interessante quando a gente trabalha com um banco de dados, ter informações nulas ou ter informações vazias. Tá bom? E por último aqui, né, eu vou definir aqui mais um atributo, estado sigla, que eu vou atribuir aqui também como varchar, né, e vou atribuir aqui um varchar de 2.
E também vou falar que a sigla não pode ser um valor nulo. Tá? Então, eu estou criando uma tabela estado, tá? Com 3 atributos. Um ID, um nome e uma sigla. Tá? Essas informações aqui estão relacionadas a quê? As informações que eu vou estar guardando, obviamente, do estado. Tá? Então, eu tenho essa gerência, essa configuração. Eu vou aproveitar aqui na sequência, pessoal, e também já vou criar, e para ficar mais ilustrado, uma tabela cidade. Né? Mais uma vez, cidade. Né? Então, aqui eu vou definir o quê? Uma cidade ID, tá? Também vai ser do tipo int, né? Vou até colocar aqui em maiúsculo, que vai ser o quê? Também uma primary key, o mesmo conceito que eu expliquei para vocês, né, relacionado ao quê? Ao primary key na tabela estado, tá? Então também vai ser auto-increment. Eu vou ter aqui também uma cidade nome, que vai ser o quê? Um varchar. Eu vou definir aqui a cidade como varchar de 60, e também vai ser o quê? Not null. Ou seja, o nome da cidade também vai ser obrigatório. E agora, aqui, eu vou definir uma informação, tá? Que vai ser o quê? Que vai permitir o quê? O relacionamento entre a tabela cidade e a tabela estado. Tá? Então, o que, que vai acontecer aqui? Eu vou fazer agora o quê? Mostrar, né, por banco de dados, que a tabela cidade se relaciona com o estado. E eles têm o quê? Um vínculo. Tá? Por que é interessante a gente ter esse vínculo? Porque isso vai facilitar quando eu quiser, por exemplo, consultar todas as cidades e seus estados, e seu estado, né? Então, por exemplo, cadastrei lá a cidade Ribeirão Preto, defini o estado de São Paulo. Cadastrei a cidade de São Carlos, defini o estado de São Paulo. Cadastrei a cidade de São Paulo, defini o estado de São Paulo. Cadastrei a cidade do Rio de Janeiro, defini o estado no Rio de Janeiro. E agora eu quero consultar, por exemplo, todas as cidades do Rio de Janeiro. Então eu tenho que ter o quê? Esse vínculo, esse relacionamento entre as tabelas para facilitar esse processo. Tá? Então, nesse processo, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar, né, o atributo que vai guardar o código do estado. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, um estado. Né, deixa eu colocar em minúsculo aqui. Um estado ID, que vai ser o quê? Int também. Por que tem que ser int? Porque eu defini ele na tabela estado como inteiro. Então, eu tenho que manter isso daqui também como inteiro. Tá? Um detalhe, pessoal, eu poderia colocar aqui também, ó, not null. Se eu colocar, definir o estado como not null, tá? O que, que vai acontecer? Eu necessariamente vou ter que fazer o quê? Toda vez informar o código do estado. Então eu tenho que necessariamente informar o código do estado. Eu vou deixar isso daqui aceitando um valor nulo. Por quê? Eu vou mostrar para vocês um outro exemplo, tá? De como a gente pode estar fazendo algumas consultas com essas tabelas relacionadas, tá? Então aqui agora eu defini o estado ID, só que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que relacionar essas tabelas. E aqui, nesse momento de relacionamento, eu tenho que fazer o quê? Informar que o estado ID que está aqui, ele é uma chave estrangeira. Por que é uma chave estrangeira? Porque ele tem, né, ele indica a referência, o relacionamento das informações numa outra tabela. Então eu tenho que fazer o que aqui? Eu tenho que definir uma foreign key, que é uma chave estrangeira, tá? Aonde eu vou definir o quê? Estado ID, tá? Que é o estado que eu estou criando aqui. Então, eu estou falando, ó, nesse atributo estado ID, eu até vou colocar
diferente, eu vou colocar aqui, ó, cidade, estado, ID, só para vocês verem aonde é que eu coloco cada informação de cada tabela. Então aqui eu vou ter o quê? Cidade, estado, ID, tá? Que vai fazer o quê? Referência aonde? Na tabela estado, do campo, estado, atributo, né? Estado ID. Tá? Então, dessa forma, pessoal, o que, que eu fiz aqui? Eu estou vinculando, né? Deixa eu só fechar aqui. Eu estou vinculando, eu estou relacionando, eu estou referenciando e a tabela cidade, no atributo estado, cidade, ID, tem o quê? Um relacionamento com a tabela estado, utilizando o quê? O atributo estado, ID. Então, eu estou vinculando essas duas tabelas. E eu vi aqui dois conceitos, tá? Clássicos aqui e muito utilizados. Primary Key, que é a chave primária, tá? Aonde o atributo que está definido como chave primária, a informação dele não vai se repetir, tá? Então, se eu definir, por exemplo, o estado nome, né, tudo bem, não vou ter dois estados com o mesmo nome. Mas, por exemplo, se eu definir cidade nome como primary key, eu tenho, por exemplo, a cidade de Rio Claro, no estado de São Paulo, e tenho a cidade de Rio Claro, no Rio de Janeiro. Eu não consigo cadastrar, eu não consigo duplicar essas cidades. Tá? Por quê? Porque ele não vai permitir que eu tenha dois nomes iguais. E o mesmo acontece para o código. Tá? E foreign key, que é o quê? Uma chave estrangeira. A foreign key, ela pode se duplicar. Porque ela está indicando o quê? Um relacionamento. É como se a tabela estado tivesse emprestado o código estado ID para poder vincular uma determinada cidade a um estado. E, é claro, referências que faz o quê? Esse cruzamento entre as duas tabelas. Tá? Então, isso é muito comum, né, da gente estar utilizando. Eu vou aproveitar aqui ainda, tá, para fazer mais um exemplo. Eu vou criar, deixa eu descer aqui um pouco mais. Eu vou criar também, né, eu vou fazer aqui, ó, create table. Eu vou criar uma tabela usuário. Ou melhor, cliente. Né, onde eu vou ter o quê? Eu vou ter o cliente ID, né, que vai ser o quê? Int, primary key também. E vai ser o quê? Auto-incremente também. Eu vou ter um cliente nome, que vai ser um varchar de 50, vai. Que vai ser também not null, né? E vou ter aqui um cliente cidade ID. Ou seja, eu vou ter um vínculo, né, entre cliente e cidade. Então, eu vou conseguir, por exemplo, pesquisar todos os clientes de uma determinada cidade. Aqui também vai ser o quê? Int. E eu não vou colocar aqui not null. Só que agora eu tenho que fazer o quê? Criar aqui uma foreign key, aonde eu tenho cliente cidade, ID, referências, cidade, cidade ID, né? Fecho aqui, parênteses, ponto e vírgula. Então agora, olha só, eu criei aqui três tabelas. Eu vinculei as três tabelas. Ah, mas aí vem aquela questão, eu preciso também vincular o estado à cidade? Ou melhor, o estado ao cliente? Não, por quê? Porque eu já estou tendo o vínculo, né, do
do cliente com a cidade e, consequentemente, a cidade está vinculada a um estado. Mas aí vem a outra pergunta. Ah, professor, mas e se eu quisesse também, né, vincular um estado à cidade? Então eu teria que colocar o quê? Criar um atributo, melhor, o estado ao cliente, tá? Desculpa. Um cliente estado ID, que também vai ser int, e aí eu posso vir aqui e fazer o quê? Criar uma foreign key, tá? Onde eu tenho cliente, estado ID, referências, estado, estado ID, tá? Eu posso fazer isso, eu posso vincular uma tabela a N tabelas, tá? Mas eu sempre tenho que fazer o quê? Criar um atributo e depois fazer o quê? Essa referência, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui cliente, outras informações, por exemplo, eu poderia estar vinculando, né, tudo isso, tá? Eu vou deixar só aqui cidade, mas vocês também têm essa opção para fazer aí, no caso, com o estado. E eu não vou fazer do estado, por quê? Porque o estado já está referenciado à cidade e agora o cliente está referenciado à cidade. Então, se eu quiser saber todos os estados, desculpa, todos os clientes de um determinado estado, eu já tenho todos os vínculos para fazer essa pesquisa. Basta eu usar cliente, cidade e, consequentemente, estado. Tá? Então, pessoal, esse é o processo, né, onde a gente faz o quê? A criação das tabelas, recordando isso, né? A gente define, né, as tabelas como primary key, lembrando que primary key é um valor único, autoincremente, automaticamente vai definir aí os valores, e a partir daí eu vou fazendo o quê? Né, vinculando, né, todos esses dados. Então, foreign key é uma chave estrangeira que está sendo emprestada, né, da outra tabela, e a gente já está fazendo o quê? A referência entre elas, tá bom? Então vamos lá. Feito isso, o que, que a gente vai fazer? Simplesmente precisamos só executar. Ele vai executar todas as informações. Pois é, né? Ah, esqueci de apagar aqui, ó, uma parte do estado ID. Então ele retornou erro, tá? Eu vou executar novamente. Ele vai dar aqui um erro, né, que a tabela estado já existe. Mas se eu der um refresh aqui, né, ele não criou as outras porque já deu erro aqui no estado. Então eu vou voltar aqui o que eu tinha feito. Eu vou apagar aqui, né, deixar certo. Vou apagar a tabela estado, né, e vou fazer o quê? Criar. Pessoal, esses erros acontecem? Acontecem. No meu caso aqui foi o quê? Uma falta de atenção, né? Porque eu havia criado o atributo aqui, fiz o exemplo para mostrar para vocês, apaguei só a criação da foreign key, mas mantive aqui, né, o estado ID. Tá? Então, executando agora, ele fez o que aqui? Ele... Estranho, né? Por que que ele não está criando? Deixa eu executar aqui novamente. Né? Tá aqui, ó. O problema tá aqui, ó. É estado e não estados. Né? Mais uma falha de atenção aí, né? No momento que eu estava criando. E é claro, apagar aqui. Executar agora. Ótimo, perfeito. Criou-se, né? E criamos todas as tabelas que a gente precisava. Tá? Então agora nós temos aqui, ó, cidade, cliente e estado. Então dessa forma, a gente consegue o quê? Tá melhorando e tá mantendo aí o vínculo, né, das informações, né, das nossas tabelas. E o que que a gente vai fazer agora? A gente precisa inserir dados nessas tabelas, tá? Então, por exemplo, lembra que eu defini na tabela cidade, eu defini a coluna, né, estado ID como null, tá? Então eu posso consultar aqui. Então eu posso vir aqui e fazer o quê? Insert, né, into
cidade, aonde eu tenho cidade ID. Eu preciso usar a cidade ID? Não, por quê? Porque eu defini cidade ID como autoincremento. Então eu vou ter cidade nome e posso ter aqui cidade estado ID. Mas eu vou cadastrar uma cidade, vou cadastrar só o nome da cidade. Values, como é texto, né, eu vou cadastrar aqui a cidade de São Carlos. Eu vou informar para o meu banco de dados a cidade São Carlos. Né? Esqueci aqui de fechar as aspas. Tá? Então, se eu executar isso daqui, vou até copiar para depois só ir mudando o nome. Se eu executar, olha lá, uma linha inserida com sucesso. Tá? Então, beleza, tá aqui. Aí eu posso ter também a cidade, onde eu vou ter o quê? Por exemplo, Ribeirão Preto. Né? Então eu cadastrei o que aqui? São Carlos e Ribeirão Preto. São duas cidades onde eu não informei o estado para essas cidades. Mesmo porque eu não tenho ainda nenhum estado cadastrado. Tá? Então eu vou executar aqui. Maravilha, perfeito. Se eu fizer aqui ó, um select asterisco from cidade, ele vai retornar o que para mim? As duas cidades, ó, São Carlos e Ribeirão Preto, e, consequentemente, nenhum estado ID. Tá? Então, eu consultei a cidade. Beleza, um select, asterisco from, o nome da cidade. Pessoal, eu estou usando o asterisco porque é uma consulta simples, tá? Mas o ideal seria colocar o que aqui? Cidade ID, cidade nome, ou seja, o nome dos atributos. Por quê? Porque com isso a gente ganha tempo de processamento. O processamento é muito mais rápido de ser executado, tá? Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou inserir, né, estados. Então eu vou fazer o quê aqui? Insert into estado, aonde eu tenho o quê? Estado, nome, eu vou seguir o padrão que eu usei, estado, sigla, values, o estado aqui, São Paulo, sigla, SP. Né? Fecha as aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Eu já vou fazer o quê? A inserção de mais alguns estados aqui. Vou colocar uns 4 estados aqui. Vou colocar Rio de Janeiro. Né? Então vai estar o quê? RJ. Vou colocar Santa Catarina. SC. Aí vou colocar aqui Goiás. Né? GO, por exemplo, né? Então agora eu vou fazer o quê? A inserção de 4 estados. Né? Ou seja, executando aqui, 4 informações inseridas. Se eu vim aqui e fizer um select asterisco from estado, tá? E dar um executar, ele vai executar para mim aqui os 4 estados. Tá? Vai retornar esses 4 estados aqui bonitinho. Eu vou fazer aqui agora, né, um insert de algumas cidades. Agora eu vou informar o estado. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar, né, também aqui o que? Cidade, estado, ID. Por quê? Porque agora eu também quero informar o estado. Né? Então, eu vou colocar o quê? O código desse estado. Só que eu não vou manter São Carlos. Né? Eu vou colocar, por exemplo, Rio Claro. Qual que é o estado de Rio Claro? São Paulo. Salvo engano, eu cadastrei São Paulo com código 1. Então, eu vou colocar 1. Vou colocar aqui também, né, a cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro. E vou colocar o quê? Código 2, por quê? Porque Rio de Janeiro é código 2, é o estado 2. Vou colocar a cidade aqui de Goiânia. O.
Goiânia foi o código do estado 4. Vou colocar aqui também Florianópolis. Florianópolis, que é Santa Catarina, código 3. Vou colocar mais uma cidade aqui, de São Paulo, né, só para ter mais opções. Vou colocar, por exemplo, Franca, vai. Então, estou cadastrando aqui algumas cidades e agora eu estou informando os estados dessas cidades. Então, na hora que a gente fizer uma consulta aqui, tá? Depois que eu executar aqui, ó, funciona tudo bonitinho, né? Eu vim aqui no SQL e fazer uma consulta aqui por cidade, né? Ele vai retornar para a gente. Opa, select asterisco from. Por que que deu erro aqui? Porque cidade não tem que colocar aspas. Estou ficando louco. Ele retornou aqui, ó, algumas cidades, quando a gente tem estado, e outras cidades que a gente não tem estado. Bom, pessoal, quando a gente faz consultas, eu estou consultando aqui, eu estou usando uma consulta para somente uma cidade. Tá? Mas, por exemplo, e ele está retornando aqui o código do estado. Beleza, para o banco de dados, né, para o SGBD ter o código, isso significa que eu estou fazendo o quê? Tendo um alto desempenho, né, que eu estou tendo as informações organizadas de forma correta, né, sem evitar, né, ou melhor, evitando redundâncias, né, ou seja, as informações nesse banco de dados, elas estão o quê? Organizadas. Mas, para o usuário, quem estiver vendo, ele não quer ver o código 1, 2, porque ele não sabe qual que é o código 1. Então, por exemplo, se eu estiver buscando, né, uma cidade, eu tenho que mostrar o código, né, melhor, desculpa, mostrar o nome desse estado, né, ou pelo menos a sigla. Então eu tenho que usar aqui um recurso diferente para fazer esse select, que é onde eu vou fazer o quê? A junção, né, ou seja, eu vou usar o relacionamento que eu criei lá na tabela, usando o foreign key e o references, para fazer o quê? A comunicação entre essas tabelas e, obviamente, a junção dessas informações. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um select, onde eu quero o quê? Eu quero cidade ID, então eu quero cidade ID, eu quero cidade nome, e eu quero o quê? Estado, sigla. Espera aí. Se eu vim aqui e colocar um from cidade, isso vai dar errado. Por quê? Porque eu não tenho estado sigla. Se eu executar isso daqui, olha lá, ele retorna um erro para mim, ó. Coluna estado sigla desconhecida. Né? Por quê? Porque eu não tenho estado sigla dentro da minha tabela cidade. Então eu tenho que fazer o quê? Fazer uma referência. Tá? Eu tenho que usar o quê? A referência para poder trazer o quê? A sigla desse estado. Isso valeria também, pessoal, se eu tivesse, por exemplo, o estado nome. Vou ter que colocar aqui, ó, estado nome e estado sigla. Tá? Então eu vou ter que fazer essa referência. Para isso, eu uso, né, uma palavra reservada chamada inner join. O que o inner join vai fazer? Ele vai permitir que eu faça o quê? Que eu use essa referência que foi criada, tá, para poder estar relacionando as duas tabelas e, consequentemente, trazer as informações que eu estou buscando. Tá? Então, eu vou fazer o inner join com qual tabela? Com a tabela estado, onde eu vou relacionar o quê? Estado, ponto, estado ID, vai ser igual a cidade, ponto, cidade, estado ID. Que é justamente, né, o quê?
o relacionamento que eu tenho, o foreign key que eu criei. Então eu faço uso disso. Se eu clicar aqui agora em executar, olha o que ele fez. Ele trouxe estado, São Paulo, cidade, Rio Claro, Rio de Janeiro, Goiânia e tudo mais. Notem um detalhe, tá? E é justamente nesse ponto que eu quero chegar, tá? A hora que ele listou aqui, ele não listou o quê? Ele não listou duas cidades, São Carlos e Ribeirão Preto. Por que que ele não listou essas duas cidades? Porque eu não tinha o código do estado para essas duas cidades. E aqui que entra um conceito que a gente tem que ter em mente quando a gente faz esse tipo de consulta, né, usando o quê? Os relacionamentos. Se eu utilizar o inner join, o que vai acontecer? Ele só vai trazer os registros que tiverem esse relacionamento ativo. Tá? Então eu quero saber somente, por exemplo, estados, melhor, cidades que tenham um estado vinculado a ela. Então eu utilizo o quê? O inner join. Mas e se eu quiser saber todos? Tá? Eu venho aqui e tiro o inner join e coloco, por exemplo, um left join. Tá? O que ele vai fazer? Agora ele trouxe todos. Tá? Por que ele trouxe todos? Porque eu agora dei preferência left. Ele está pegando o quê? Todas as cidades. Por que ele está pegando todas as cidades? Porque a tabela cidade é a principal, então ela está à esquerda, tá? E ele está retornando os estados. Então, quando eu utilizo o inner join, obrigatoriamente eu tenho que trazer todas as informações. Quando eu utilizo o left join, ele vai fazer o quê? Trazer todos as cidades, independente de ter ou não um estado vinculado a ela. Então a gente tem que tomar cuidado com essas duas diferenças, tá? O left join e o inner join. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa necessidade de estar gerenciando isso. Então a gente precisa ter, tá, esse cuidado. E aí, pessoal, a única coisa que muda está relacionado aqui. Left join ou inner join, ou ainda a gente pode estar utilizando o quê? O right join. Só que agora o right join ele vai dar preferência para quê? Para o estado. Tá? Então, se eu fizer aqui um select, ele vai trazer o quê? Somente as cidades que estão vinculadas a um estado. Eu posso, quer ver? Vou dar um exemplo aqui que não vai funcionar direito. Mas, por exemplo, eu poderia ter um estado e ele não vai trazer nenhuma cidade. Por quê? Porque não tem nenhuma cidade vinculada a esse estado, mas eu vou trazer o estado. Quer ver? Eu vou cadastrar aqui, vou fazer aqui um insert de estado, né? Vou até aproveitar aqui, ó, né? Vou pegar um exemplo, vou fazer um insert aqui, vou colocar o quê? Paraná. Vou colocar aqui PR, opa. Vou fazer o insert e já vou fazer a consulta. Olha aqui, ó. Ele trouxe o Paraná, só que eu não tenho nenhuma cidade vinculada ao Paraná. Tá? Então, o inner join, mais uma vez, para a gente revisar, ele pega somente as informações relacionadas. Ele não vai trazer nada nulo, nada vazio. Ele vai trazer só o que tem relacionamento aí. Ou seja, o que tem referência, cidades com estado. O left join vai trazer todas as cidades, independentemente dela ter um relacionamento com o estado ou não. O right join vai trazer todos os estados, independente de ter cidade ou não vinculadas a ele. Então, isso vai depender também de como a gente quer tratar isso. Eu quero saber, por exemplo, todos os estados, independente de ter cidade ou não vinculadas a ele.
Ele vai fazer e vai trazer isso. Eu quero saber todas as cidades, independente de ter estado ou não vinculado a ele. Left join. Não, eu quero saber, eu quero conhecer no meu banco de dados somente as cidades que tenham, né, um estado vinculado. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma campanha, em qual cidade eu vou estar trabalhando para divulgar alguma coisa no estado de São Paulo, eu vou usar o quê? O inner join, porque ele só vai trazer cidades que estejam vinculadas ao estado de São Paulo. Não, eu quero fazer uma campanha para todos os estados. Eu uso o right join, porque ele vai trazer todos os estados, independente de ter cidade ou não. Tá? Então, isso é uma forma que a gente vai visualizando e que a gente vai tratando essas informações da melhor forma possível. Tá? E, consequentemente, a gente vai tendo o quê? Um melhor desempenho, né, de tudo isso. Tá? E aí a gente consegue estar definindo quais funcionalidades, quais informações que a gente vai estar trazendo. Né? Então, pessoal, isso é muito, né, importante, tá? No momento que a gente vai fazer o quê? Uma consulta para ter o retorno dos nossos dados, tá? O retorno das nossas informações. Então, guardem bem, frisem bem essas informações, tá? Esse tipo de consulta que a gente definiu aqui, né? Guardem essa estrutura aqui, que ela é fundamental para vocês vincularem, tá? E agora, né, eu vou pegar também e vou até fazer um complemento aqui para ilustrar. Ele vai retornar alguma coisa? Não, porque a gente não cadastrou, né, nenhum cliente. Mas, por exemplo, eu posso querer retornar aqui, no caso, ó, cliente, nome, tá? E aí eu vou ter o quê? Só que agora eu vou pegar, por exemplo, nome, ou melhor, cliente, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou usar aqui, pessoal, o left, tá? Por quê? Porque eu não tenho nenhum cliente, então eu vou usar também aqui, ó, o left, join, cliente, on, eu vou ter o quê? Cidade, ponto, cidade ID. E aqui, pessoal, não vale muito, não precisa. Eu vou usar só para seguir a sequência, né? Cliente, ponto. Cliente cidade ID igual a cidade, ponto. Cidade ID. Né? Que eu vou. Se eu executar isso daqui, ele vai. Opa, deu um erro aqui. Deixa eu ver qual que foi o erro que ele deu aqui. Cliente não é única. Hum, hum. Deixa eu só fazer aqui com o cliente, fazendo por partes. Ah, eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Tem alguma coisa relacionada aqui à parte de cliente na tabela. Ele está falando cliente nome, cliente cidade nome, cliente, from cliente, left join, cliente on. Ah, peraí, né? Eu não tinha colocado aqui o estado, então aqui vai dar erro mesmo. Deixa eu ver agora se eu. Não, ainda está relacionado ao cliente. Select cliente, cliente nome, cidade ID, cidade nome. É porque eu tô com o campo aqui cidade ID.
Não, não é isso ainda não. Poxa, que estranho. Select. Olha, eu tenho cliente, nome, e vou ter o quê? Cidade e nome. Cidade e nome. Vou estar usando o quê? Tabela cliente. Left join, cliente, on, cliente ponto. Cidade ID igual a cidade ponto cidade ID. Como que ele está falando que cliente não é único? Pessoal, isso daqui acontece às vezes quando a gente tem nomes iguais. A gente não está tendo nomes iguais aqui. É, Vou colocar um apelido aqui para cliente, vamos ver se isso vai resolver. Não, não resolveu. Muito estranho isso daqui. Deixa eu recriar essa consulta aqui, né? Por quê? Tá muito estranho. Cidade. Cidade não. Cliente nome, porque é cliente nome, e cidade nome. From cliente left join cidade. Ah, agora hein? On cliente. Ponto. Tava colocando uma informação errada aqui, né? Cidade ponto ID. Pessoal, aqui eu estava usando cliente. Na verdade, eu estou fazendo a referência é, com o cliente, né? Ele não vai retornar nada, né? Por quê? Porque eu não tenho nenhum cliente vinculado a uma cidade, tá? Mesmo usando aqui o left, tá? Então ele não vai retornar nenhuma informação. Eu teria que ter cadastrado, né? Pelo menos um cliente. Então o que estava dando errado aqui, pessoal, no exemplo anterior que estava dando erro? Eu estava usando aqui, ó, cliente e estava fazendo o quê? Relacionamento com o cliente de novo. Tá? E na verdade não é simplesmente fazer com cidade. Se eu tenho estado, e agora eu quero somente as cidades que estejam vinculadas com o estado, eu posso usar o inner join, né? Vou até colocar em maiúsculo aqui, ó, para ficar mais bonito. Estado, on, cidade, ponto. Estado ID vai ser igual a estado, ponto. Estado ID. Então eu estou fazendo o que agora aqui, ó? Um relacionamento com duas tabelas. Tá? Então eu tenho, né, as informações, né? Deixa eu ver se eu volto aqui. Eu perdi o que eu havia feito na minha SQL. Vamos montar de novo. Select, estado, cliente, nome, né? E cidade, nome, from, cliente, left, join, cidade, on, cliente, ponto, cidade ID, vai ser igual, né, a cidade, ponto, cidade ID. E aí, inner, né, ó, inner join, estado, on,
cidade, porque cidade é o que tem o relacionamento com o estado, que vai ser igual a estado ponto estado ID. Tá? Vou até copiar aqui para não correr o risco, né, de perder. Vou executar, retornou certinho, bonitinho. Então aqui eu tenho o quê? Cliente nome, cidade nome. Então eu vou pegar o nome e eu posso vir aqui colocar agora também, ó, estado, sigla. Tá? Claro que não vai retornar nenhum. E aí se eu fizer aqui executar essa consulta, mais uma vez eu vou salvar. Tá? Ele não vai retornar nada, por quê? Porque eu não tenho nenhum cliente cadastrado. Mas eu posso também fazer o quê? Essa jogada de eu quero todas as cidades, independente de ter cliente ou não, né? Então eu estou pegando aqui todos os clientes, independente de ter ou não uma cidade vinculada a ele, só que quando retornar a cidade, eu quero que retorne o estado, ou seja, somente as cidades que tenham estado vinculado a ela. Então eu posso utilizar inner join numa referência, né, num relacionamento, inner join num outro relacionamento e ir montando aí todas as pesquisas, né, que eu quero da melhor forma possível para atender, obviamente, a demanda que eu estou trazendo. Tá? Então isso fica mais atrativo. Tá? Eu vou até pegar aqui, ó, vou copiar, né, vou apagar isso daqui, eu vou até salvar, porque depois a gente vai estar utilizando ela, né, e eu vou cadastrar aqui um cliente. Tá? Então eu vou ter aqui, ó, o insert into cliente, onde eu vou ter o que aqui? Cliente nome. O que mais eu coloquei de cliente aqui? E o cliente cidade. E cliente cidade ID. Vou cadastrar aqui ó, alguns clientes, valores, né? Por exemplo, Alessandro. Vou me cadastrar aqui. É a cidade. São Carlos. São Carlos, se não me engano, acho que é um, né? E vou cadastrar aqui também Maria. Cidade 2. E vou cadastrar aqui também José, né? Opa, José não. José, sei lá, cidade 4. Então eu vou fazer o que aqui? Executar isso. Cadastrou, tudo bonitinho, né? Se eu fizer aqui um select, asterisco from cliente, ele vai me retornar aí os nomes. Só que agora eu quero o quê? Eu quero trazer a cidade e o estado desse cliente. Tá? Então eu vou fazer aqui aquela consulta que eu havia feito. Se eu executar aqui agora, ele trouxe o quê? José, Rio de Janeiro, São Paulo. Por que que ele trouxe José, Rio de Janeiro, São Paulo? Porque eu estou usando aqui ó, o inner join no cidade-estado. Então ele só vai trazer o quê? Quem tiver a cidade vinculada. Se eu vim aqui colocar left join e executar a consulta, ele vai retornar agora, ó, Alessandro de São Carlos, Maria de Ribeirão Preto e o José do Rio de Janeiro. Tá? Então, pessoal, aí a gente vai fazendo o quê? Restringindo o tipo, né, de consulta que a gente quer utilizar. Tá? E a partir daí a gente vai fazendo as consultas que nós queremos. Digamos que eu queira agora, né, trazer aqui somente where, né, por exemplo, cidade, nome, igual a São Carlos. Ora, eu estou fazendo uma pesquisa para trazer só o pessoal de São Carlos. Eu posso usar o código de São Carlos, que é o código 1? Posso, mas eu também posso utilizar o nome nesse where. Ele vai trazer o quê? Somente Alessandro, que é de São Carlos. Tá? Agora, se eu quiser vir aqui e ainda mudar, né, eu posso usar cidade ID igual ao quê? A 1. Ele vai consultar, opa, cidade IS não dá, cidade ID, e eu executar, ele vai retornar o quê?
São Carlos. E notem, pessoal, que eu não tenho na minha busca aqui referência para o ID da cidade, mas eu posso colocar no where que eu quero, ó, já que eu tenho relacionamento aqui, todas as cidades, um. Posso vir aqui e colocar, por exemplo, estado 1, estado 2, estado 3, ele vai retornar também todos os clientes do que tenham o estado 1, estado 2, estado 3, e assim eu vou refinando cada vez mais, né, toda a pesquisa que eu vou estar trabalhando. Então, dentre essa parte, né, que a gente estava vendo, de relacionamento, né, de referenciar uma tabela ou outra, tá? E aqui, né, fugindo um pouquinho de modelagem de banco de dados, a gente usa muito aquele conceito de herança da programação orientada a objeto, tá? Por quê? Porque a gente estrutura as classes também do banco de dados usando esse conceito de herança e relacionamento, por quê? Para evitar redundância de dados, tá? Evitar duplicação de dados. Isso é uma forma da gente estar juntando tudo isso. E, claro, fazendo um paralelo, tá? E aí, a gente consegue agora fazer todo tipo de pesquisa que a gente quer. Eu posso ter um relacionamento aqui, pessoal, de N tabelas, tá? N, 10, 20, 30, vai depender de como essas informações estão organizadas e como eu quero, né, trazer isso à tona, tá ok? Bom, pessoal, fazendo aí, né, uma rápida, né, demonstração de todos os recursos que a gente pode estar utilizando e o que vocês viram aí nas últimas semanas. Claro que um exemplo bem simples e mostrando para vocês aí como que isso, né, pode ser empregado. Pessoal, independente da quantidade de tabelas, como eu disse, independente da quantidade de atributos, tá? A gente consegue estar fazendo o quê? Todo esse relacionamento, toda essa tratativa que nós temos aí. Tá joia? Bom, vou ficando por aqui, né? Ilustrei aí de uma forma rápida isso para vocês. E qualquer dúvida, qualquer detalhe que vocês tiverem, por favor, só mandar mensagem aí para mim, vou estar esclarecendo para vocês da melhor forma possível, ok? Grande abraço, pessoal, sucesso, muito bons estudos, né? Uma ótima prova aí e me coloco sempre à disposição para ajudar vocês aí no que for necessário, ok? Abraços e até mais.